Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente fala sobre negócios, nós falamos sobre experiência, nós falamos sobre encantamento e, claro, sobre comportamento e comunicação. E a gente teve a honra de fazer um lançamento agora no dia 20, muito especial, para falar tudo que a gente vai fazer nos próximos anos e essas pessoas incríveis que a gente teve a alegria de conhecer. E hoje eu tenho aqui a Carol, né? Eu chamo de Carol porque eu já me sinto íntima. Olá, Carol Faveiro, tudo bem? É Faveiro ou Fávero? Como você pronuncia? Os dois. Os dois, o que vier na cabeça. É do jeito que agradar mais. Isso aí, olha, isso aí já é papo de quem lida com o cliente ali que já tá assim, não, a sua escolha. Legal, legal. Já vou começar, gente, pedindo para que, se você gostar desse conteúdo, deixe seu comentário, deixa a gente saber o que você achou disso tudo, né? Para a gente começar, antes de mais nada, é importante vocês saberem quem é a Carol. E a primeira pergunta que eu vou fazer para ela: quem é Caroline Faveiro ou Fávero? Quem é esta pessoa? Então, antigamente eu já vinha com a formação profissional, né? Depois que eu fiz alguns cursos aí de criatividade, de autoconhecimento, aí o povo, não, você não pode ser a sua profissão, você tem que ser mais. Aí eu mudei minha apresentação, assim. Então, eu sou uma mulher de 41 anos que ama o que faz, sou esposa do Marlon, mãe do Klaus, e tenho a Fávero Consultoria, que é algo que me dá muito prazer, que quando eu fiz a virada de chave foi incrível. Então eu também sou uma profissional da área de consultoria, de treinamento, que ama o que faz. Ô, Carol, e me diz uma coisa, quando a gente tem, 17 anos, que é normalmente quando a gente precisa tomar uma decisão, porque até então era só passar de ano, tá tudo certo. Tira 6 ali, ó, passou, pronto. Mas aí, de repente, aos 17, a gente se vê tendo que tomar uma decisão. E aí, o que você vai ser da vida? Isso aconteceu com você também? Ou você tinha clareza que queria trabalhar com treinamento, com consultoria? Já gostava de gente? Já organizava todo mundo para os seminários da escola, coisas do gênero? Como é que foi? Eu fazia isso, só que eu tinha muito aquela questão de, é sala de aula. E a minha mãe, como era professora, orientadora, sempre trabalhou em escola. Minha mãe trabalhava com treinamento, trabalha até hoje. Eu falava, eu não vou fazer isso de jeito nenhum, mas eu amava me comunicar e atuar e estar no palco, é tanto que eu queria fazer artes cênicas. Eu falei, não, eu vou ser atriz. E aí a mamãe, com todo o carinho e amor dela, falou, filha, tem certeza que você vai ser atriz? Assim, o mercado na época não era glamuroso como uns anos aí de glória dos atores, né? E aí eu falei, cara, como que eu vou estar lá na frente da emissora de televisão? Porque eu queria estar na tela da televisão. Aí eu falei, já que não dá para ser atuando, sendo atriz, então eu vou ser jornalista. E aí eu adorava escrever, amo escrever até hoje, né? E a minha primeira formação é em jornalismo. Que legal. Então você já tinha mais ou menos ali a orientação, né? De, olha, eu quero estar ali. Que legal. Eu sabia o que eu queria estar na tela da TV. Era esse o objetivo, né? Legal, legal. E como é que foi a sua construção? Porque no jornalismo a gente aprende muitas... Eu fiz publicidade, então a gente fez um semestre juntos, né? E você tem um leque de opções. Você pode estar atrás da câmera, você pode estar em frente. E 4 anos para você ficar ali degustando tudo aquilo, você fala, caraca, em algum momento você pensou em fazer alguma outra coisa? Como é que foi a evolução? Me conta até você criar a Fávero. Como é que foi? Como é que você virou consultora? Você estava trabalhando numa empresa e falou assim, eu quero fazer isso para mais empresas. Como é que foi? Então, eu na faculdade de jornalismo, eu vi que eu não tinha... Eu tirei essa coisa da tela da televisão, porque eu vi que o meu grande potencial era a escrita. Então, eu fui jornalista, editora de jornal, de revista, durante quase 10 anos eu atuei com jornalismo. Eu fiz publicidade logo depois de fazer jornalismo. Atuei muito tempo com assessoria política, com marketing político. E aí, um belo dia, quando eu terminei a faculdade de jornalismo, eu voltei para casa dos meus pais, porque eu fiz no Rio e os meus pais moravam no Espírito Santo.
Eu voltei para lá porque o mercado do Rio, muita concorrência, muitos jornalistas se formando ao mesmo tempo e não tinha toda essa oferta na cidade que os meus pais moravam. Então falei, opa, oportunidade, vou para lá, né? E aí me dei muito bem, me destaquei muito rápido, assim, fiz muito relacionamento rápido e me desenvolvi muito nessa área. Só que aí a minha mãe falou assim, olha, a gente está precisando de professor de português. Vamos lá dar umas aulas? E o valor era bom, eu falei, óbvio que eu vou, né? Não tinha mais essa coisa de que, professor, ganha pouco, não quero isso. Eu fui. E aí me apaixonei. Me apaixonei e falei, tá, eu tenho muita oportunidade nessa área também, né? De desenvolver pessoas, principalmente na parte de comunicação. A minha primeira especialização é em marketing. E aí eu fui para essa área de como é que chama? Endomarketing. Na época a gente chamava de endomarketing, essa coisa de cuidar das pessoas, né? Então foi onde eu comecei a olhar para essa gestão de pessoas agregando a formação que eu tinha. Caramba, e aí foi. Quando eu terminei publicidade, eu estava na gestão do Senac Sul Capixaba. Pode falar nome assim das instituições? Pode. Não, fica à vontade. Eu estava na gestão do Senac Sul Capixaba e aí eu falei, tá, eu tenho muito potencial nessa área. Eu já estava com a meta de abrir a empresa, mas foi onde eu bati o martelo mesmo e falei, não, eu vou abrir a Fávero. E aí eu cumpri o contrato que eu tinha com eles me chamaram para me tornar CLT e eu falei, não, o contrato terminou, agora eu vou abrir a minha empresa mesmo, tá aqui traçado, minha meta, e aí eu fui. Você empreendeu, criou coragem e falou, vou... Caramba, que legal. E a família surtou, né? Porque assim, a minha mãe sempre foi profissional de carreira, dessas de estar concurso público e se dar super bem. E o meu pai sempre foi de empreender, mas meu pai vinha de históricos de falência. Então, assim, não vai por esse caminho que dá errado. Mas aí, quando eu mostrei todo o meu projeto, que eu sabia o que eu estava fazendo, para onde eu estava indo, que eu tinha guardado dinheiro, eu tinha capital de giro para começar a empresa, para ficar um tempo, e que eu não estava só largando um bom salário para trás, eu tinha um projeto. E aí foi onde eles acreditaram e falaram, não, vai que vai dar certo. Que legal. Você está num período muito interessante, né? Porque a gente vê vários estudos sobre o brasileiro não se prepara e tal, e por isso ele quebra. Mas hoje, 2017, acho que a gente já tem muito o que celebrar nesse momento aqui juntos, né? Legal. A Fávero faz 15 anos o ano que vem. Caramba. Não imaginei que fosse tão longe assim. Assim, eu me preparei, falei para todo mundo que ia dar certo, mas não imaginei, né? Sim, porque sempre um bom salário balança, né? Quem está nessa área de não ter um contrato fixo e uma renda fixa mensal, né? Ô, Carol, e você lembra a sua primeira fala em público, assim, profissionalmente falando? Olha, primeiro cliente que me contratou e eu fui lá falar, que seja, não sei se a gente considera palco, ou se a gente considera um treinamento, enfim, algum momento que você falou assim, nossa, agora vai mesmo, e agora vai sobre o meu brasão Fávero, né? Então, eu acho que foi lá no Senac nessas aulas. Só que assim, quando eu trabalhava na faculdade de comunicação, tinha muito essa oportunidade de estar no rádio, de pegar um microfone, dar uma entrevista. Eu preparava os candidatos para eles darem entrevistas, para eles falarem em público. Então, quando eu fui falar, eu acho que nem foi um marco assim natural. Tão grande. Eu não tenho essa memória. Caramba. Não tenho mesmo. Vou tentar resgatar. Você vai ficar aqui agora, né? Depois, se você lembrar, você conta pra gente, hein? Pois é. E que fantasmas, né? Já que não teve esse primeiro momento, mas teve algum dia que chegou algum fantasma ali que você falou, pô, esse dia eu não tô bem, esse dia esse cliente é difícil, esse tema eu não domino. Teve algum dia que você teve algum desafio ali na hora de transmitir sua mensagem?
Eu sempre tive desafio, assim, de bastidor na hora de preparar. E eu sempre fui muito cautelosa, assim, por mais que o retorno financeiro fosse muito bom, de não pegar algo que eu não desse conta. Porque eu já tinha visto isso acontecer com profissionais por conta do dinheiro, a oportunidade é muito boa, a proposta vale a pena, eu vou lá pegar e darem tiro no pé. Então, eu sempre tive muito essa cautela de não assumir temas que eu não domino. Só para dizer, eu vou lá, eu vou dar uma enroladinha e no final o dinheiro está no meu bolso. Eu sempre tive essa cautela. Mas uma coisa que eu aprendi também é que a gente não sabe tudo. Então, eu aprendi a ter coragem de dizer que eu não sei. Porque a gente sempre é questionado quando vai dar uma palestra, sempre tem alguma coisa que alguém pergunta e ora esbarra em algo que a gente não sabe. E eu aprendi a falar, olha, não sei, me deixa teu contato, se tiver dentro da minha alçada eu vou procurar, se não tiver dentro da minha alçada eu vou achar algum profissional para vocês fazerem contato e ver se resolve o teu problema. E aí essa coisa da rede de contatos também é muito legal, né? De você conhecer profissionais de várias áreas e falar, olha, fulano pode te ajudar. Legal. E ser palestrante, né? No seu caso não é só palestrante, mas ser palestrante também não é só ser palestrante. Até para quem só vive de palestras, você tem um trabalho muito grande de bastidor que às vezes não é visto, né? Às vezes, olha, esses dias eu fui assistir o Cortella e eu falei assim, o que será que ele tem para contar de novo? Porque eu sou fã de carteirinha, então eu assisto muitos e muitos vídeos. Eu falei, será que ele tem mais alguma coisa para contar? E é comum quando a gente vai no stand-up comedy, por exemplo, você assiste e você vai ver a mesma coisa. E o palestrante tem que se reinventar o tempo todo. Então, é um trabalho de estudo, é um trabalho de bastidor, é um trabalho de preparo, é um trabalho de entender a audiência, é um trabalho de como é que eu vou agregar. O que você tem para nos contar um pouquinho sobre esses bastidores, né? Como é que você se prepara? Então, eu trabalhei muitos anos com um seminário da ONU que é administrado. Quem faz a gestão dele aqui no Brasil é o SEBRAE, que é o Seminário Empretec. E no Seminário Empretec, o Seminário Empretec foi uma grande escola para mim, porque assim, a gente trabalha com o resultado que o participante gera. Então, a gente tem que estar preparado dentro de um contexto e esperar qualquer coisa que venha, porque pode vir qualquer coisa e a gente tem que saber analisar aquilo dali e para dar a devolutiva certa. Então, eu sempre não, né? Eu apanhei muito nessas devolutivas, eu dei muita devolutiva errada, mas hoje em dia eu trabalho muito a escuta ativa, porque quando você está ouvindo efetivamente o que a outra pessoa fala e você tem domínio do assunto, você não precisa ficar, enquanto a pessoa está falando, pensando em qual resposta que você vai dar, né? Então, eu aprendi a fazer isso. Não é um exercício que foi fácil para mim, porque eu sou muito acelerada, eu tenho o hábito da pessoa estar falando e eu já estou pensando lá na frente, mas eu estou exercitando, assim, cada dia eu fico melhor nisso, ouve o que a pessoa está falando, você sabe do assunto, e aí se você ouvir efetivamente qual a necessidade da pessoa, a resposta certa você vai saber entregar. Então é um exercício diário que eu tenho feito, não só no trabalho, mas até em casa, que às vezes o filho pergunta, o marido quer saber alguma coisa. Aí pra gente não dar aquelas respostas vazias, né? Sim. Legal. Porque o conteúdo a gente estuda, né? É as hard skills e as soft skills, né? Exatamente. As benditas, né? As benditas. Carol, eu assisti o seu TED, tive a alegria de assistir presencialmente, me assustar no ensaio, me assustar presencialmente. E eu tenho certeza que se eu jogar no YouTube agora, como é que tá o título? Para quem quiser aqui acompanhar. Tá. Sono, bem-estar e produtividade. Legal. De qualquer forma, gente, eu vou colocar também aqui na legenda, né? Então tá fácil de clicar e assistir. Assista. Camila, eu tô com preguiça. TED já é super curto, né? 16, 18 minutos. Mas tá com preguiça, assiste pelo menos o começo. Duvido que você não vai ficar tirado, assim. E eu imagino que uma construção que você põe momentos bem pensados, e a gente conversou no bastidor, você me disse, não, eu queria começar com esse choque né, hormonal mesmo. Eu falei, caramba, como é que você pensa as inovações nas suas narrativas, né?
É demanda dos clientes, é o dia a dia, é você vai num lugar e cansa de fazer aquilo? Como é que você pensa essas inovações? Eu sempre procuro, por mais que eu tenha as coisas construídas, eu nunca consigo entregar a mesma coisa. Ou eu mudo um case, ou eu mudo uma dinâmica. É a questão de você ter repertório, né? Então, eu sempre busco ampliar o meu repertório e verificar qual a necessidade daquele cliente para poder encaixar alguma coisa. E quando eu estava preparando o TED, eu estava ouvindo uma professora minha, fantástica, pode falar o nome dela, né? Pode. Ela é muito boa, se procurar conteúdo dela, vocês vão amar. É a Carla Tiepo, é uma mega neurocientista. E aí a Carla estava falando assim, quando vocês forem fazer uma apresentação, alguma coisa, tenta liberar dopamina nas pessoas. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, como é que eu vou liberar dopamina no povo que está assistindo o TEDx? E aí foi aonde eu trouxe o vídeo, que é para quem não assistiu ainda, é um vídeo que traz um impacto assim de dados em relação a acidentes por conta de pessoas privadas de sono, né? E então eu sempre busco criar alguma coisa que ou gere uma experiência boa. No final de semana eu dei aula sobre motivação, produtividade e qualidade de vida no trabalho. E eu gosto de encerrar com uma sequência vivencial de atividades. E a última atividade é uma atividade que todo mundo gosta de fazer, porque é uma atividade que amplia autoconhecimento, as pessoas trocam adjetivos entre elas. E aí sai todo mundo feliz assim da aula, sabe? Então, quando eu faço essa construção, eu procuro pensar qual atividade que vai gerar qual emoção nas pessoas e como que eu quero que elas saiam dali. Então, eu sempre crio esse link e aí, depois que tu tem esse link, essa metodologia assim pronta, vai encaixando as ações, né? E eu acho que é muito do que você disse, é repertório, para você saber o que encaixar em cada momento. Porque tem gente que talvez esteja na primeira etapa, né? O que eu vou falar? Sim. Como é que eu vou construir o começo, meio e fim? Como é que eu vou construir onde eu encaixo o case e por quê? Como é que vai caber nas minhas palavras? Como é que eu passo da apresentação pessoal para o restante? Tem que me apresentar? Não tem que me apresentar? Então, acho que é esse ser um lifelong learner, né? Que é muito importante. Sim. Mas essa coisa de pensar na emoção que eu quero provocar nas pessoas, isso também foi uma virada de chave bem legal, assim, porque é o mesmo processo da escuta ativa, né? Se você pensa na emoção que você quer gerar na pessoa no início, no meio e no fim, as atividades elas vão vindo. Então não é só pensar qual atividade que eu vou escolher para fazer agora, e sim olhar para o público e pensar em quem está assistindo, né? Não só olhar o que eu vou fazer, olhar o que o outro vai experimentar, né? Que é bem a tua linha de trabalho, né? Não, tem até uma coisa que você me falando me lembrou que eu acho pertinente a gente colocar aqui. Alfred Hitchcock, né, na época, ele, nossa, surpreendeu todo mundo com aquele filme, o Psicose e tal, que a moça, né, morre lá na banheira. Foram 7 dias para gravar, 70 e lavar as cenas e tudo mais. E ele disse que ele só conseguiu... E na época, o pessoal queria matar a Janet, que era a atriz. O pessoal ficou extremamente assim, sabe, maluco. Teve gente que passou mal, porque pra época... Hoje a gente tá acostumado a ver abrindo as tripas das pessoas. Mas naquela época, aquele tipo de morte transmitia aquilo. As pessoas passaram mal, teve gente que desmaiou e tal. E ele disse que ele só conseguia esse nível de engajamento com o filme porque ele criava o roteiro verde. Então ele tinha um roteiro que era o processo, por exemplo, vai ter a luz ali, vai ter essa cadeira, vai ter a cortina assim, a banheira assim, a Janet vai estar... Tararara. E ele escrevia o roteiro verde, que era nesse momento a pessoa tem que sentir medo. Nesse momento a pessoa tem que sentir... Então casa muito, veja, até o cinema utiliza isso. É muito legal, é muito legal. Carol, é muito legal. Alfred Hitchcock dando lição pra gente, né? Eu vi numa aula também de neurociência, de Martin Lindstrom, onde ele referenciava, e eu adoro isso, né? Rumando pro final, Carol, para não tomar demais o seu tempo, sua agenda, né? Acho que a gente está trazendo dicas muito legais para as pessoas refletirem que ser palestrante, tem muita gente que às vezes pergunta, como é que você começou a ganhar dinheiro? Você ofereceu para quem? Eu falei, cara, antes da oferta tem muita coisa para acontecer. Antes da oferta tem muita credibilidade para construir. E eu acho muito legal, Carol, que eu te conheci e quando eu comecei a seguir nas redes sociais, toda vez que eu vejo uma postagem, eu nem sei se é você que posta ou se é alguém do marketing, enfim,
Mas eu sinto que eu tô me relacionando com você. Tem a sua cara, Ai, tem, que legal. tem a credibilidade. Sexta-feira, eu espero a sexta-feira para ter a postagem do filme. Né? Então, essa construção de credibilidade, como é que você... Quando foi o start? Porque as redes sociais também não é uma coisa tão recente, né? A gente fala, sei lá, 10 anos, talvez, que começaram, mas o Instagram mais fortemente também não tem tanto tempo. Como é que você faz? Como é que você pensou em, pô, eu preciso ser constante? Alguém te disse ou você falou, eu tô sentindo, vai indo? Como é que você faz isso, né? Então, eu postava de maneira aleatória, até que veio, sem muita estrutura de arte, eu pensava só no texto. Aí depois veio aquela onda de ter o Instagram todo padrãozinho, sabe, bonitinho. O feed, aí, né? Ele vai ser xadrez, ele vai ser não sei o quê, né? Aí eu comecei a pensar naquilo dali, eu falei, tá, mas como é que eu faço isso? Aí a minha cunhada tentou me ensinar, mas eu falei, vai demandar um tempo danado, vamos continuar focando no texto. Eu dei uma mexida, busquei um padrão de cores, que eu botava tudo colorido. Se tu vê as postagens mais antigas, tá uma bagunça, né? Tipo, hoje eu acordei gostando do verde, vamos, hoje... Mas aí chegou num ponto que eu senti necessidade de quando eu parei para analisar a maturidade da empresa, eu falei, tá, a gente está caminhando para o processo de 15 anos, então a gente precisa melhorar toda essa comunicação. A pandemia aflorou isso mais ainda, porque todo mundo foi para a referência ali da internet. E aí eu contratei uma profissional não só para fazer essa construção comigo, mas a construção de tudo, assim. Então essa logomarca, essa parede vai mudar, porque essa logomarca foi totalmente repaginada. O slogan da empresa, o site, toda a comunicação, a remodelagem dos produtos. Então tudo foi modificado e eu senti a necessidade de contratar uma profissional que me ajudasse a remodelar tudo. Eu falei... geralmente quem trabalha com consultoria por vezes tem mania de achar que dá conta de fazer tudo, né? E aí eu falei, não dá, assim, da mesma forma que os clientes não dão conta de olhar para todos os setores da empresa e verificar o que precisa mudar, quais treinamentos tem que fazer, a gente também por vezes tem que fazer essa reflexão quando sente a necessidade, né? Então eu pedi ajuda. Que legal, que legal. Eu adoro, viu? Continue lá, porque eu sigo as postagens, indico, compartilho. Ai, que bom. Legal. Carol, uma dica que você deixa para as pessoas, né? Imagina que nós fizemos o nosso painel, né, recentemente, e as pessoas são curiosas, assim, tá aí, o que eu faço para seguir os passos da Carol? Carol já está há 15 anos no mercado, já vai um monte de empresa. Quem te segue vai ver que tem constantemente reunião aqui, reunião ali, nanana. E a gente sonha com isso, né? Principalmente as mulheres, elas falam assim, cara, eu quero ser poderosa igual a Carol. Ah, meu Deus! Que dica você deixa para essas pessoas que querem se preparar para ser palestrantes, para ser consultoras, enfim, para viver de inspirar pessoas? Então, foi uma construção muito legal, não é nem construção, é se apropriar de determinadas ações que por vezes a gente faz sem ter consciência, né? E nessa consultoria eu fiz uma construção assim de toda a minha jornada, de resgatar coisas lá de trás e fazendo uma análise de todas as oportunidades que eu aproveitei, de todas as construções que eu fiz. Em todos os meus caminhos, a minha rede de contato sempre foi muito importante. Ela sempre fez muita diferença. Então, eu falo para as pessoas, é muito importante você ter uma bagagem de conhecimento, é muito importante você olhar as oportunidades do mercado, mas construa uma rede de relacionamentos bacana, porque as oportunidades elas aparecem, as portas elas se abrem, você faz conexões que vão agregar mais conhecimento, que vão trazer novos clientes, que vão fazer enxergar novas oportunidades. Então a rede de relacionamento sempre foi a minha grande base e o meu grande pilar que me impulsionou. Que sensacional, concordo em gênero, número e grau, porque alguém lembra de alguém, falou, pediram alguém, lembrei de você, e as coisas vão surgindo realmente. Até um ponto legal, eu sei que o tempo está acabando, mas não, assim, imagina.
eu estava com 10 anos de empresa em 2017 e eu engravidei. O meu marido queria vir para Santa Catarina, porque eu sou capixaba, a empresa nasceu lá. O meu marido queria vir para Santa Catarina e eu falei com ele, olha, se você quiser, a hora é agora, porque parar aqui ou parar em qualquer lugar do mundo, eu vou ter que parar de qualquer jeito, porque eu quero ficar com meu filho no mínimo 6 meses. E aí, quando eu retomei no mercado catarinense, aqui em Blumenau, em 2018, eu não conhecia ninguém, eu não tinha um cliente, eu não tinha faturamento algum, eu não tinha nada. E aí eu fui na associação empresarial aqui e comecei a me relacionar com as pessoas, me relacionar com outros consultores, que muita gente pode pensar, você vai para um núcleo de consultoria, só vai ter concorrente teu, você não vai conseguir nada, vai compartilhar o que você sabe. E pelo contrário, todas as minhas conexões profissionais, tudo que eu construí de relacionamento, de clientela hoje, se eu for puxar o fio da meada, a raiz está dentro do núcleo de consultoria. E o meu faturamento em 3 anos, mesmo com pandemia, ele foi, no mínimo, o dobro do que o melhor faturamento que eu tive em 10 anos de empresa no Espírito Santo. Porque lá eu não fazia muito essa construção de relacionamento. Mas aqui eu tive a necessidade de fazer para voltar para o mercado. Caramba, que legal, que legal. E desculpa a curiosidade, né? Porque as pessoas vão perguntar assim, tá, mas você chegou lá, bateu na porta e falou, oi, eu quero participar de alguma coisa, oi, como é que faz? Como é que foi a sua chegada lá? Eu descobri que tinha uma associação empresarial e no Espírito Santo eu prestava serviço para a associação. Só que aqui o funcionamento é diferente, eles não contratam as pessoas, eles têm núcleos de empresários do mesmo setor que se reúnem para trocar ideia, para melhorar relacionamento, enfim. E aí eles me falaram, olha, tem um núcleo de consultores, você não quer ir lá e participar de uma reunião? E eu participei de 2 reuniões e me encontrei, assim. Apaixonou. Primeiro porque as pessoas... Apaixonei. As pessoas que estavam lá eram muito boas. Então, elas me impulsionaram a buscar mais conhecimento, a melhorar o meu portfólio profissional, porque eu precisava estar no mesmo patamar que elas. Eu falei, eu não posso estar abaixo, né? Eu estou no grupo, eu tenho que estar acima. Então, isso é legal também, porque um bom grupo, ele te puxa para cima, ele alavanca. E aí, assim, às vezes você tem uma cartela de clientes que paga, vamos supor, R$100 a hora. E você está num grupo que cobra 300, R$500 a hora. Então, você começa a olhar para esse mercado e falar, opa, se eu estou melhorando o meu portfólio, eu consigo melhorar a minha hora, eu consigo melhorar minhas conexões. Então, foi muito bacana por conta disso. Pois é, eu trabalho no núcleo ali de experiência do cliente, né? E, de fato, toda vez que eu vou fazer um treinamento, qualquer coisa, eu indico. Sigam fulano, beltrano, que são as minhas concorrentes. O pessoal fala assim, mas por que você indica? Eu falo, cara, todo mundo tem o quê de bom? E as pessoas vão gostar de você por você. Tem uma série de coisas ali, né? Legal. Carol, vamos para um bate-bola? Não, pode falar. A gente sempre fala lá, agora o pessoal fica curioso. A gente sempre fala lá no núcleo o seguinte, se você está com medo da concorrência, dá uma olhada para dentro, porque alguma coisa interna você precisa corrigir. Porque quem tem domínio do assunto, quem se garante no mercado, não tem medo da concorrência. É isso, é ter coragem para indicar, porque você sabe que você também é bom. E tem uma coisa muito legal, eu li vários artigos sobre o Vale do Silício, e o que eles mais têm feito lá é as collabs, inclusive entre concorrentes, falando assim, bom, se eu sei tanto do seu e você sabe tanto do meu, a gente sabe como ir para caminhos opostos. A gente sabe como agregar mais para o cliente sai ganhando. Pô, eu posso contratar a Carol, posso contratar a Camila, eles são serviços complementares e vão me fazer crescer muito mais. Então, né, é esse trabalho, essa reflexão que deveria ser feita. Sim, show. Vamos de bate-bola, então, hein? Vou falar uma palavra, você fala o que vier na cabeça, primeira coisa, hein? E a gente vai analisar cada segundo, assim, e ela pensou aqui, hein? Primeira palavra, vida. Ai, meu filho, gerar a vida. Aprendizagem. Neurociência, me apaixonei. Brasil. Essa tá difícil, hein? Sabe que não? Eu acho que a gente tem que valorizar mais a nossa casa. A gente olha muito para o que tem de bom lá fora e a gente tem muita coisa boa aqui dentro. Se a gente se gostasse, se amasse mais, a gente
poderia ser a terceira potência do mundo facilmente. Exato. O Brasil é feito de brasileiros e não das suas paredes, Pois é. né? Exato. Sonho. Sonho, ganhar dinheiro dormindo. Essa é a meta. Essa é a meta, eu tô nesse processo. Mas é um sonho também, porque é bem complicado, assim, para quem trabalha de treinamento, de consultoria, as nossas horas ficam muito condicionadas à nossa produtividade, né? Então, eu tô no sonho, é um sonho mesmo, assim, acordar e lá olhar para os meus produtos e falar, opa, teve esse tanto aqui de vendas, olha que legal! Ah, Carol, nem fale, meu noivo tem um e-commerce, então eu vejo ele fazendo isso, né? Ele acorda e fala, vendeu tanto. Eu falo, nossa, o meu não tem como vender assim. Preciso sentar, fazer uma reunião. Sim, e é sonho também, porque assim, hoje ainda, se eu morrer, a Favero morre junto. E eu não quero que isso aconteça. Então, por isso que é um sonho, assim, a empresa ser sustentável, independente de mim. Partilhamos do mesmo sonho. E aí, eu acho que essa última palavra aqui vai vir para cristalizar esse nosso bate-papo. Legado, Carol. Legado. De disseminar mais esses conhecimentos da neurociência que são super recentes, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, das pessoas se conhecerem mais e saberem mais como que elas funcionam para administrarem essa máquina complexa que a gente mas que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, eu quero mesmo deixar esse legado, assim, e é o que eu estou construindo lá no meu Instagram, de ensinar as pessoas como que a gente funciona para a gente gerir melhor a nossa vida, as nossas relações, os nossos resultados, o nosso bem-estar. Exato. Se até para máquinas, quando a gente compra, a gente vai ler o manual, porque a gente não pode saber o nosso manual, né? Sim. E que é uma máquina complexa, né? Tanto que quando começou a se estudar medicina, eles falam, né? Começaram a analisar com máquinas justamente pela complexidade de uma coisa depender da outra e tudo mais. Carol, olha, eu não tenho palavras para te agradecer aqui, tanto a participação no nosso evento, quanto essa fala aqui, acho que é muito especial para muitas pessoas. E toda vez que a gente dá um depoimento, dá uma palavra, a gente cristaliza e fica ali, né? Espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de prestigiar, de se inspirar e de não desistir dos seus sonhos, porque o sonho... Eu gosto muito da frase de Carl Jung, que diz que quando você olha para fora, você sonha, mas quando olha para dentro, você desperta. E eu acho que tem muito disso na sua história, né? De algum momento você falou, não, dá para ser diferente, dá para ser mais, dá para... E cada dia você faz isso, né? Então, quero te parabenizar e agradecer demais. Obrigada. E, gente, para quem gostou desse nosso bate-papo, lembra que nós vamos ter várias conversas ao longo do ano, nós vamos viajar, rodar o Brasil, entrevistar várias pessoas incríveis, assim como a Carol. Quem sabe a gente não encontra a Carol pessoalmente, né, gente? A gente começa lá pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e vai ser muito legal, então já cliquem né, frase de youtuber, eu não sou muito boa nisso não, mas clica, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, que a gente tem assim como a Carol disse, essa vontade de enxergar o Brasil de oportunidades. E até as próximas, pessoal. Tchau, tchau, Carol. Tchau, tchau, pessoal.